Coisa boa demais! Eu vou bater um papo muito especial com essa mulher linda, mulher de Deus, minha amiga há tantos anos, Bispa Fernanda Hernandes. Oi, Ana. Que coisa boa conversar com você. Você sempre quis ser mãe, Bispa? Sempre quis ser mãe, Ana. Para mim, eu fiz questão assim de vir participar desse programa quando eu nunca fui entrevistada sobre a minha maternidade. E é algo que é tão forte, é uma parcela tão importante da minha vida. E eu sempre quis ser mãe. Eu tenho um lado muito protetor, né? Eu gosto muito de cuidar. Então, isso na maternidade eu me realizei muito. E é uma das decisões mais felizes da minha vida, Ana. Eu tive filho muito cedo, né? Eu casei com 19 anos, estava no começo da faculdade, e o primeiro filho eu tive com 21 anos, a segunda filha com 23, a Carol, e agora o Noah, né? Eu estava já com 34 anos. E às vezes as pessoas falavam assim, quando me viam grávida, ai, você é tão novinha, grávida, tipo assim, acabou com a tua vida. E não é, eu decidi ter filhos nova, mesmo sabendo que era mais desafiador, por causa da relação que eu tinha dentro de casa, sabe? Minha mãe teve filhos nova também, e como a nossa diferença é muito pouca, a gente é muito amiga. E essa relação sempre foi muito boa, e eu queria ter isso com os meus filhos também. Sim. E eu ficava imaginando que se eu adiasse muito isso, eu ia perder essa fase, talvez eu ia estar num momento de vida muito diferente do deles e que eu ia ter uma distância nessa convivência que hoje é uma delícia, né? Hoje o meu filho mais velho, Dave, ele me abraça, me beija. A gente tem 20 anos de diferença, não é tanta coisa. Não. Então a gente conversa, ele me dá conselhos, a gente troca ideias. E eu aprendo muito com ele. Claro. E eu sempre, claro, que toda filho, toda maternidade nos ensina muito. Mas eu queria ter amizade fora tudo isso. Então, hoje, ainda mais, eu entendo que foi a melhor decisão que nós tomamos, né? Eu e meu esposo também, da gente logo casar e já ter logo nossos filhos foi uma grande bênção. Eu creio que é uma bênção, porque hoje no Brasil não é assim que acontece. As mulheres estão adiando a maternidade por conta da carreira, de uma profissão sólida. O que você pensa sobre isso? Você optou em ter filhos mais nova, porque você gostaria de crescer com eles, mas as mulheres não estão fazendo isso. Na sua opinião, você acha que elas estão em busca da mãe perfeita ou porque elas deixaram de lado esse sonho de ser mães? Olha, Ana, a nossa sociedade hoje, ela valoriza o trabalho. E nós somos criadas hoje por mães que trabalham. Então, esse cuidado de casa, ele não é mais tão valorizado. E é claro que quando você começa a ver a vida de uma mãe, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer mais nada. Só que isso é uma mentira, né? O filho, ele te dá mais garra para trabalhar. Sim. Ele te impulsiona a trabalhar, ele te dá um porquê trabalhar. Não tem coisa melhor do que você trabalhar para dar o melhor para o teu filho, para proporcionar algo para ele, ou até para poder inserir ele num outro contexto que ele não está. Então, o trabalho na vida da mãe, eu acho que ele é fundamental, porque uma mãe realizada, ela é uma mãe mais feliz, né? Sim. A vida profissional, ela nos acompanha por muitos anos. Mas a maternidade, o que eu entendo, é que assim, às vezes, por uns 3 anos, com certeza, no mínimo são uns 3 anos, você vai desacelerar um pouco. Você fez isso? Eu fiz isso, mas eu não deixei de levar a minha carreira. Eu não fiz na intensidade que eu fiz depois nos outros anos. Sim. Só que eu também não abri mão dela. Então, é claro, você vai trabalhar mais, já tem que ter isso na cabeça. Vai ser mais trabalho, vai ser mais esforço, vai ser menos noites de sono, menos tempo de lazer, vai ser tudo isso. Mas às vezes eu vejo que as pessoas acham que vão estar nesse enrosco para sempre. Eu brinco assim, é um enrosquinho, tá? É um enrosquinho de 3 anos, porque depois também passa. E aí você tem saudades dessa fase. É verdade. A criança não é dependente da mãe para sempre, né? Ela
ela vai tendo os programas dela, as rotinas dela. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio, até porque também às vezes passa muito tempo, e aí você vê muitas mulheres já acima da idade ideal, porque até os 34 anos é uma gravidez saudável, passou disso, dos 35 para frente já é uma gravidez de risco. Então, para que você vai deixar esse sonho entrar numa estatística de risco, se você pode viver isso antes e se empenhar um pouco mais, né? Então, eu não sei se vale a pena tudo isso pela carreira para você protelar algo que nos realiza tanto. É verdade. Eu falo, se você não quiser ter 10 filhos, eu entendo, porque antes a mulher não saía de casa, então ela poderia ter muitos filhos. Se eu hoje não trabalhasse, eu ia amar. Eu falei para o meu esposo, né? Falei, minha profissão, se eu não precisasse trabalhar, ia ser ter filho. Então, eu acho que a gente precisa saber sempre ponderar. Por quê? O fato de você ir um pouco mais devagar não quer dizer que você não vai longe. Às vezes as pessoas acham que, porque eu vou mais devagar nessa fase, eu não vou longe. Não é. O importante é você continuar indo. Mais devagar ou mais depressa, às vezes você está indo muito depressa também, às vezes você bate de frente com um muro e acaba com tudo. Então, o filho também dá um equilíbrio para essa vida profissional, né? Porque antes do filho, você pode voltar para casa a hora que você quiser. Com o filho não. Você tem que voltar para casa no mínimo umas 7, 8 horas. Você tem que, pelo menos, estar ali, né? Como é a mãe Fernanda? Você é exigente, você é brava, porque você já disse que é amiga. Mas qual é o seu grau de exigência? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Ana, eu acho que Deus me deu uma missão de ser mãe. Então, a mãe, ela foi dada por Deus a missão de, acima de tudo, ensinar a criança a amar ao Senhor. Mas eu tenho a missão de educar. E educar, a correção, como a palavra fala, num primeiro momento, ela não é boa. É verdade. Mas o fruto dela é abençoado. Então, quando às vezes eu preciso optar entre ser amiga e ser mãe, eu sempre opto por ser mãe. Porque Deus me chamou para ser mãe dos meus filhos e para criar os meus filhos para Deus. Então, a filosofia de criação dos meus filhos é o princípio cristão, sem dúvida nenhuma. Todos os princípios bíblicos de desenvolvimento de caráter, eles estão dentro da minha educação, mas eu venho de uma linha de autoestimulação precoce, do pediatra que me acompanha, e que também é um conceito muito forte, que é o Dr. Henrique Klagener, que quando eu fui ter o Dave, eu li todas as teorias e eu escolhi essa para mim, porque ela se encaixa com o meu perfil. Então, eu acredito na autoestimulação precoce, que é deixar com que a criança tenha, através das suas conquistas, as suas realizações. Então, eu não faço por eles, eu os levo a fazer, né? Então, no Noah, por exemplo, agora, né? Ele quer aprender a pegar o copo, eu não vou pegar o copo e vou dar na mão dele, né? Eu vou falar para ele, você tem que pegar, você tem que segurar até o dia que ele vá conseguir. E deixar ele ter as conquistas dele, por mais que eu tenha que me limitar em vê-lo errar. Por exemplo, no meu filho mais velho, o Dave, até hoje, né? Às vezes eu vejo, ele sai de casa às 7 horas da manhã e ele volta para casa às 8h30 da noite, porque acaba a escola às 4 horas, ele tem aula de música, depois ele treina polo aquático, ele treina natação e ele chega em casa muito tarde, então ele fica o dia inteiro na escola. Quando ele chega, às vezes ele joga um sapato, joga uma meia, joga um tênis. Meu coração de mãe, eu tenho vontade de recolher tudo, guardar, pôr para lavar, porque para mim não me custa nada. Mas eu estou educando um filho, e às vezes eu sei que ele acabou a lição, ele está cansado, eu espero um momento. Eu falo, Deivão, vai recolher teu tênis, vai recolher tua meia, vai pôr na lavanderia, porque você não pode chegar em casa e deixar tudo jogado, né? Então eu gosto muito que eles saibam o valor das coisas, Ana. Eu gosto de dar boas coisas a eles, mas eu não dou nada de mão beijada. Tudo está relacionado a um esforço. Se você for bem na escola, você vai ganhar isso. Se você colaborar por algumas coisas, você tem essa retribuição. Eu acho que é importante esse senso de conquista nas crianças.
E eu sei muito lidar com o não, Ana. E eu sou exigente com as crianças. Eu sou exigente porque eu sei que eles vão viver num mundo exigente. É verdade. Não existe essa história de que, ai, todo mundo se ama, paz e amor, o método Google, todo mundo faz o que quer, só que não trabalha direito, vê se você continua na Google, não continua, né? Então as pessoas têm que ser competentes, e as competências elas passam pela excelência. Tem alguma coisa que você faz diferente da sua mãe? Olha, Ana, eu não sei, uma coisa que eu faço diferente da minha mãe, eu procuro não atrasar em evento de escola. Gente, a minha mãe era sempre a mãe mais linda a chegar, mas sempre a última. Quando a minha mãe chegava, minha mãe era a mais linda da escola. Eu tinha o maior orgulho, eu mostrava pra todo mundo. Eu falava, minha mãe é a mais linda da escola. Ela sempre foi a mais linda mesmo. Ela tinha um cabelo cacheado desse tamanho, aquela morena maravilhosa. Quando minha mãe chegava, ela era a mãe mais linda da escola. Só que ela sempre era a última a chegar. Gente, isso eu faço diferente. Ai, meu Deus do céu. Isso eu falo, olha, me avisa antes, me avisa. Hoje agora ela, vovó, ela tá 100%, viu, Ana? Ela chega no horário para o dia da avó na escola. Ela é a primeira a chegar. Ela mudou completamente, mas ela trabalhava muito, né? Então lógico. ela não tinha como parar e ficar uma tarde na escola. Então ela dava o tempo que ela podia, né? Outra coisa que eu faço diferente é que a minha mãe nunca limitou a gente, assim, com relação à alimentação, né? Então ela falava, pode comer o que quiser, a hora que quiser. E eu sou super chata, meus filhos não tomam refrigerante, as crianças comem muito saudável, eu tenho muito orgulho disso, que foi isso algo que eu determinei como algo que eu queria passar para eles. Eu não queria que eles nunca tivessem problema com peso. E o esporte, né? Os dois praticam esporte diariamente, daí vão nadar 5.000 metros, a Carol nada 3.000 metros, então eu acho isso o máximo, assim, que eles tenham esporte. E a música também, que eu gostaria de saber tocar. Minha mãe se esforçou, viu, Ana? Me pôs várias vezes no piano, mas eu não peguei, né? Então eu fico no pé deles, vai ensaiar, você já ensaiou hoje? Tem que ensaiar. E eles, os dois tocam, sabem ler partitura, então acho que isso eu fiz diferente. É muito importante esse fundamento, esse relacionamento de família. Como é que você administra isso? Porque o David já é maior, o Noah é pequeno, a Carol é menina, mas é tão importante eles serem amigos, né, para a vida. Ana, a palavra de Deus fala assim, inculca na cabeça dos teus filhos a palavra de Deus. Eu passo para os meus filhos princípios que não são meus, porque os meus princípios, eles podem ser questionados, eles podem passar por avaliação. O que sai da Bíblia é inquestionável. Verdade. Então, eu, todas as noites, por muitos anos, depois que o Noah nasceu, eu parei com essa prática. A gente lia um salmo por noite até eles decorarem. Então, as crianças hoje sabem decor mais de 10 salmos. Eu fazia competições. Quem falar o salmo inteiro primeiro, então, quais salmos que eu fiz eles decorarem? Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, Salmo 20, Salmo 103, Salmo 91, Salmo 133, que fala exatamente de relacionamento, da união. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, sempre quando eu preciso puxar eles para uma realidade mais profunda, eu coloco essas estacas nos princípios espirituais, porque eles são eternos. Eu não sou eterna. Eu tenho consciência que um dia eu vou e meus filhos vão ficar. Mas se eu passar conceitos eternos, eles vão ter sempre o que eu quis passar para eles. Então eu faço todo Dia das Mães uma renovação de voto com eles. O meu presente do Dia das Mães é um voto. Eles precisam fazer comigo um voto. De que eles nunca vão se afastar dos caminhos do Senhor. De que todos os domingos eles estarão na igreja porque domingo é dia do Senhor. E que eles vão sempre ser unidos. Que eles nunca vão deixar a divisão entrar dentro da nossa família. Então eu faço eles renovarem esse voto porque é tudo que eu quero para eles, Ana. Então eu acho que, é claro que eles têm diferenças, mas eu promovo o máximo a interação. Sabe esse negócio, não quero falar com você, eu abro a Bíblia. Não se põe o sol sobre a tua ira. Amém. Isso não vem de Deus. Então o que não vem de Deus, quando eram menores, eu falava muito de plantação. Tem a sementinha do mal, a sementinha do bem. Você está deixando a sementinha do mal nascer. Vamos pôr uma sementinha do bem? Aí explicava sobre raiz de amargura. Então, obediência também.
sempre contei, Jonas foi desobediente, olha o que aconteceu com ele. Você quer ser desobediente que nem Jonas? Então esses princípios cristãos fazem com que eles sejam muito unidos, né? E eu sempre deixei eles ser muito amigos, assim. Quando nasceu a Carol, eu vi que o Dave ficou um pouquinho enciumado, eu levei a Carol para dormir no quarto do Dave. E até hoje, ela tem um quarto dela, o Dave tem um quarto dele, mas eles gostam de dormir juntos. Gente, igualzinho lá em casa. Ah, eu deixo, Ana. Eu também deixo. Pode ficar, fica até a hora que quiser. Porque é isso que vai criar aquele vínculo forte, indestrutível, né? Ai, eu gostei tanto, queria ficar aqui todo o tempo. Que bom, eu também adorei, Ana. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Obrigada por essa entrevista tão deliciosa. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando, cuidando de você, dos seus filhos, do seu marido. Tá bom? Amém, amém. Amém. Obrigada, Ana. Eu sempre sei que esse especial da Rede Gospel, ele é uma grande homenagem a todas nós mães. Então eu quero homenagear todas as mães, todas aquelas que abraçaram essa missão com tanto carinho, porque Deus escolheu nós mães para sermos formadoras daqueles que serão os filhos dele, os filhos de Deus. Então que você, que às vezes está desanimada nessa missão, se reanime, porque é um privilégio. Se você for pensar, o teu filho vai ficar muito menos tempo na tua casa do que fora, ele vai ficar mais tempo fora do que dentro. Nós temos dos nossos filhos 18, 20 anos e eles têm uma vida inteira para frente. Vai chegar um ponto na tua vida, como é hoje eu e a minha mãe, que eu já tenho mais tempo fora da casa da minha mãe do que dentro da casa dela. E glória a Deus por todo o tempo que eu tive com ela. Então aproveita cada minuto com o teu filho, né? Saiba que esse esforço é o melhor esforço do mundo, esse cansaço é o melhor cansaço do mundo. É por algo que Deus te deu e só pode vir das mãos de Deus, né? Abrace essa missão de ser mãe com tudo que você puder, porque não tem esforço em vão na maternidade, né? É um oásis, é um paraíso, é um jardim secreto que Deus nos deu e que Deus te capacitou. Às vezes eu vejo mulheres inseguras em ser mãe, isso é algo que Deus nos deu, é instinto. Nasce um filho, nasce uma mãe, então você tem toda a capacidade do céu para ser mãe. E nesse dia tão especial, eu quero agradecer a minha mãe, que sempre foi muito presente na minha vida, com exemplo, com palavras, com atitudes, por ela sempre me ouvir, me compreender. Mas acima de tudo, mãe, eu quero te agradecer por você sempre ter uma palavra de Deus na sua boca, porque você sempre me dirigiu com aquilo que você foi buscar no altar de Deus, não só com o que você achava certo ou errado. Eu quero te agradecer por você ter sempre sido uma mulher tão séria, tão honrada, né, tão íntegra, apesar da tua beleza, do teu sucesso. Eu sempre te vi muito focada na tua missão e eu tenho um orgulho enorme disso. Eu quero te homenagear pela mulher incrível que você é, tão mãe, que hoje não é só minha, é mãe de tantas pessoas, mãe espiritual, e que você saiba o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito e o quanto é bom te chamar de mãe, o quanto é bom ser tua filha. Eu quero sempre ver luz no seu olhar, brilho nos teus olhos, no que depender de mim. Eu quero sempre te dar orgulho, te fazer feliz, porque uma das alegrias que eu tenho na vida de fazer tudo com excelência é te honrar, é te honrar dentro de tudo que você se dedicou, os preços que você pagou para me dar o melhor. Eu quero que sempre você olhe para mim e fale, puxa, eu estou colhendo, né? Eu quero sempre te dar o meu melhor. Você é merecedora, não só do meu melhor, mas de todo o bem que Deus tem reservado para você. Te amo, te admiro, te respeito. Você sabe, não vivo sem você. Te amo demais. Feliz Dia das Mães.